coisa para a posteridade, né? Muito bom. E agora vamos compartilhar aqui a nossa apresentaçãozinha de geografia, para que a correção possa, então, acontecer sem dificuldade. Olha lá, né? Então, são aquelas aulas iniciais de hidrografia, lembra? Que a gente trabalhou? Então, aquelas aulinhas iniciais de hidrografia. Olha lá. Primeiro, ó, essa aqui é aquela sobre escassez da água, né? Distribuição e escassez dos recursos hídricos. Vocês se lembram? Os recursos hídricos são extremamente limitados, né? 3% 3% da água apenas, tá? Isso está na página 361, tá, pessoal? Página 361, do caderno 4. Então, só 3%, desses 3%, menos ainda, que é doce, potável, que está na superfície, tá? Então, é uma quantidade muito pequena de água, e essa quantidade de água doce, potável e superficial, ela ainda mal, ela é mal distribuída pelos países, né, pelas regiões todas. Isso é um problema seríssimo. Tem país que vive em estresse hídrico eterno, né? País que polui suas águas, que nem a Índia. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, com B de banana, e tem 2 rios lá, o Indo e o Ganges. Né? E eles poluem. O rio Ganges, eles tomam banho, colocam cadáver, jogam esgoto, fazem tudo ali, né? E ainda acham que o coitado do rio é sagrado, imagina se não fosse. Bom, então essa questão aqui, ó, para quem é um filho da PUC, ou pretende ser um filho da PUC, né? Tá aqui, ó. Ah, xerebenébia. O que é que tem? Tem alguém perguntando. Cadê? Xerebenébia, tá aqui. Isso. O que foi? O que aconteceu? Isso já foi corrigido ou é impressão minha? Eu não sei. Não foi corrigido? Não? Eu acho que não, gente. Pelos meus cálculos, não. Então tá bom, vamos lá. Se nós formos. É porque é o mesmo assunto, né? E se já foi corrigido, corrige de novo, não tem problema. Vamos junto. Então, a água encontra-se nesse início de século. Então, essa questão já é velha, né? Porque nós já estamos nos anos 20 do século 21, né? Ok? Em condições que exigem sérios cuidados. É o estresse hídrico, né? Além do volume existente desse recurso, então, tem uma questão que é a disponibilidade. Ok, tudo bem. O Brasil, por exemplo, é bem servido em termos de disponibilidade. Mas nós temos que considerar a distribuição geográfica, né? Vai lá falar para o nordestino do sertão que o Brasil tem bastante água. Né? E suas formas de uso para preservá-la. Você não pode usar o rio apenas como depósito de esgoto, tá? Tendo como referência o planeta, então essa aqui é uma questão de escala planetária, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui, a gente sabe que é a D, né? Mas vamos ver aqui, ó. O consumo mundial de água doce é maior na agricultura, isso aqui é verdade, tá? Mas esse índice tende a cair porque ela está se concentrando cada vez mais em áreas úmidas. Não, né? As áreas úmidas já foram aí utilizadas para a agricultura desde de os egípcios. Ao contrário, no Brasil, por exemplo, nós estamos indo para o cerrado, nós estamos indo para áreas desérticas, tá? Ou semidesérticas. Então, essa é falsa. B. O maior estoque de água doce é subterrânea, superando o volume de águas em estado sólido. Aqui já ferrou. Né? Tem mais água em calotas polares, geleiras e neves do que água subterrânea. Com apenas 1/4 das águas do planeta, né? Ou melhor, apenas 1/4 das águas do planeta não é de água salgada. 1/4? Não, né, pessoal? Ó, e esse volume é insuficiente, tananã, 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 tá? Então, aí outra coisa, a dessalinização não é uma solução
viável para todos os países, de longo prazo. Aqui são 3%, né? A correta é a D, notória desigualdade na distribuição das águas continentais. Nesse aspecto, a América do Sul é um dos continentes mais abastecido, com esse recurso natural nas áreas tropicais, principalmente porque chove bastante, né? E tem as áreas equatoriais. Então, a posição geográfica, mais a topografia favorece a América do Sul em termos de água. Mesmo assim, nós temos deserto de Atacama, temos a área aqui do Nordeste brasileiro, que é uma área bastante seca, né? Vamos ver aí. Embora na área intertropical haja uma dominância de clima chuvoso, os estoques de água doce não são expressivos. Não, eles são expressivos sim, né? Ó, pois essa é também uma área de grande evaporação. Não, nesse caso não, né? A evaporação é inferior à precipitação. 2. A Lei das Águas de 1997, né? Isso aqui é importante. Estabelece os seguintes fundamentos. A água é um bem de domínio público, então, aí o pessoal já está falando, a água é, mas a distribuição da água não é. E aí já está abrindo caminho para privatizar aqui em São Paulo, por exemplo, a Sabesp, né? A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, não há dúvida, né? Quanto que se explora a água. Em situações de escassez, usos prioritários são consumo humano, dessedentação de animais, né? Tirar a sede de animais. Então, seres humanos e animais, em caso de falta de água, é que devem ser abastecidos primeiro. A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar uso múltiplo das águas. Então, a água para higiene, alimentação, irrigação, processos industriais, etc. Bem, considere, então aqui é um exemplo, né? Um rio que nasce numa fazenda cuja única atividade produtiva seja lavoura irrigada de milho, e que a companhia de águas do município em que se encontra a fazenda colete água para abastecer a cidade. Beleza. Então, essa água aqui serve para as pessoas, que é prioritário, né? Que é prioritário. Considere ainda que durante a estiagem, né, durante a seca, durante a falta de chuva, o volume de água do rio tenha chegado ao nível crítico, né? Apareceu lá a sereia do volume morto, né? Tornando-se insuficiente para garantir o consumo humano e a atividade agrícola mencionada. Quem tem vantagem? Está aqui, né? Ó. Consumo humano tem vantagem, prioritário, em caso de escassez. Isso é fácil, né? Alternativa B, ó. Você tem que interromper a irrigação para garantir o abastecimento para o consumo humano. Manter a irrigação, não, né? A água do rio pertence ao dono da fazenda? Não. A água é um bem de domínio público, tá? Então, A não pode ser, a correta é a B. Eu nem copiei as outras para não diminuir muito aí o tamanho do texto. Questão fácil, hein? Terceira. Outra do Enem, né? A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade. Muito bem. Considerada por alguns especialistas como o maior desafio do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação. Ok, perfeito. Temos que tratar bem os mananciais, né? Preservação da qualidade e reaproveitamento da água, a famosa água de reuso, né? Que a gente pode, por exemplo, coletar a água da máquina de lavar, né? Aquela primeira água, a segunda água que sai, e depois usar para lavar quintal, né? Utilizar água de reuso, desde que potável, né? Para irrigar gramados, praças, etc. Para lavar a rua depois da feira, pode ser água de reuso, né? Bem, reaproveitar a água que dispomos hoje. A ação humana tem provocado alterações quantitativas e qualitativas da água. Inclusive, quando você coleta a água para abastecer um certo lugar, então, por exemplo, você pega a água aqui de Rio Grande da Serra para abastecer a zona norte de São Paulo, né? Você tira a água de um ecossistema para jogar em outro ecossistema. Você acaba provocando desequilíbrio, né?
nesses dois biomas, um por excesso de água, que não é de lá, e outro por falta de água que é retirada, né? Também a contaminação dos lençóis freáticos, né, por esgoto, por dispositivos químicos, por adubo, diminuição da umidade do solo, né, às vezes pelo uso excessivo, enchentes e inundações que são provocadas, como nós já vimos, né, na questão dos problemas urbanos, pela impermeabilização do solo, né, não tem mais absorção de água quando você asfalta, ou diminui muito a absorção de água, pela redução da cobertura vegetal, que aí a árvore diminui a velocidade com que a água vai chegar até o solo, pela canalização de córregos, que acelera o fluxo de água em direção ao rio principal. Então, tudo isso acaba colaborando para enchentes e inundações. E, além disso, a imbecilidade do ser humano, né? Tem um bairro aqui em São Paulo chamado Jardim Pantanal. Jardim Pantanal. Depois vocês investigam aí na internet. O Jardim Pantanal, o Rio Tietê está aqui assim. O Jardim Pantanal está embaixo do Rio Tietê, assim, né? Ele está abaixo do nível do rio. Adivinha só o que acontece? Ele permanece alagado meses. Meses. Não é que alaga e baixa a água, não. Ele permanece alagado lá por meses, né? Bom, pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas a 1, 2 e 3 são, vamos lá, fertilizantes e aterros sanitários, lançamento de gases poluentes. Aqui não, né, pessoal? Ó, a diminuição da umidade do solo não está associada a gases poluentes, né? Lançamento de gases poluentes com contaminação de lençol freático, ó, não está muito certo. Tem a chuva ácida, né, o ácido carbônico e tal, mas não chega a ser significativo não, tá? Lançamento de lixo nas ruas também não diminui a umidade, né? Tá bom? Lembra que ele está perguntando respectivamente, né? Então tem que ser a ordem. Uso de fertilizantes, né? Principalmente que eles são cheios de fosfato, tá? E aterros sanitários com o seu chorume provocam contaminação do lençol freático. O desmatamento, né, diminui a retenção de umidade no solo. E a impermeabilização do solo urbano com asfalto produz inundação, né? Aquela água que era absorvida agora não é mais. Ribeirão Pires se beneficia de muitas coisas, né? Primeiro que nós temos um piscinão chamado Represa Billings. Então a água vai para lá rapidamente. Segundo que nós temos muita vegetação. Terceiro, que a nossa cobertura asfáltica não é tão intensa. Em algumas áreas nós temos calçamento por paralelepípedo, que é algo maravilhoso para absorver água, tá? Também para absorver calor. Bom, contaminação do lençol freático por lançamento de lixo na rua, não, né? Não necessariamente. Redução daqui, fertilizante, não. Construção de barragens não contamina lençol freático. Tá? Então a correta é a alternativa C. Depois a questão número 4, você vê aqui, ó, porcentagem de acesso à rede de água potável, né? Então, água tratada, água que não tem doencinhas, certo? Observem a questão aqui da África, né? Ó, menos de 50% das pessoas têm acesso à água potável. Engraçado que aqui a Argentina está sem dados disponíveis, né? Lá no primeiro mundo, olha, de 91 a 100% das pessoas, né, com acesso à água tratada, Austrália, Nova Zelândia, acho que a Nova Zelândia está sem dados. Bom, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão. O Brasil está aqui, né, no intermediário para cima, ó, de 75 a 90, né? Mesmo nível dos nossos vizinhos, Bolívia, Peru, Paraguai. O Uruguai tem 100%, Colômbia de 91 a 100%, tá? Egito 91 a 100%. Interessante que Botsuana 91 a 100%. Nós estamos aqui no nível da China, Afeganistão, né? Esse pessoal aqui. Bem, opa, não falei aí, ó, não vimos as alternativas. O acesso das populações à água potável é um dos indicativos do nível de desenvolvimento e condições de vida das sociedades no mundo contemporâneo. Beleza. Por quê?
mostra que as pessoas vão ter menos doenças endêmicas, menos doenças epidêmicas ligadas à água, né? Água de má qualidade. A associação adequada entre espaço geográfico e os dois fatores que influenciam o percentual de acesso de sua população à água potável está indicado em, aqui ó, na Europa Ocidental não nascem muitas pessoas e os sistemas de saneamento vêm sendo construídos, desenvolvidos, melhorados, aperfeiçoados, às vezes desde os gregos e romanos, né? Então, por isso, a Europa apresenta, a Europa Ocidental, né? A Europa Ocidental apresenta um acesso à água potável de 91% a 100%. Além disso, não nasce muita gente aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Austrália com alta renda per capita, regularidade do regime de chuvas. Não, a Austrália tem um deserto gigantesco aqui, o grande deserto australiano. Vixe Maria. América Central, eita, América Central aqui, né? Nicarágua, essas coisas todas. Insuficiência de bacia hidrográfica? Não. Aqui chove para caramba. O problema não é falta de água, é falta de vergonha na cara dos governantes. América do Norte, política de inclusão social, erradicação de poluentes. Gente, Estados Unidos é dos países mais poluentes do globo, maiores poluidores do globo. Tá? América do Sul, com muita população urbana, escassez de águas fluviais. Gente, aqui tem, só no Brasil, Amazonas, São Francisco, Rio da Prata, para cá tem o Orinoco, Araguaia, Tocantins. O que não falta é rio, falta vergonha. Por isso, a alternativa D. Bem, agora nós vamos passar para a aula 57. O exercício da aula 57 começa na página 365. A aula 57 é aquela de noções de hidrografia. É uma aula bacana essa daqui, né? Noções de hidrografia. Olha que legal isso daqui, né? Nós temos um esqueminha de um rio aqui, né? Esquema de uma bacia hidrográfica. Olha que legal. Adoro essas coisas. O número 1 aqui, ó, é uma foz em delta, né? Claramente, né? Olha aqui. Formando aqui a letra grega delta, né? O triângulozinho. Então, vamos fazer ele aqui bonitinho. Então, o número 1 é a foz do rio. Isso não há. Olha aqui, que legal. Então, os bancos de areia, a deposição de material, vai formando delta do Nilo, delta do Mississippi, delta do Parnaíba, tá? Então, um é foz. Se um é foz, o bom aluno já percebeu que pode ser a C ou a E apenas, né? Onde o rio começa? O rio sempre começa em áreas mais elevadas, né? Ora, se aqui é a foz, aqui é a nascente, né? O rio vai neste sentido aqui, né? Olha a água, olha a direção da água. A direção da água também te indica, né? Qual é o sentido da nascente em relação à foz. Então, foz, nascente, área mais elevada, então para cá tem uma bacia hidrográfica e para cá tem outra, ó, né? É um divisor de águas, tá? Um divisor de água, uma área mais elevada do relevo, que aí para um lado corre a água para uma bacia, para o outro lado corre outra água para a bacia. Você sabe, para outra bacia. Você sabe que, por exemplo, a fronteira entre Mauá e São Paulo, num certo ponto, é o divisor de águas do Morro Votussununga. Olha que interessante. Então, quando cai a chuva, a água que cai para a esquerda mostra onde é São Paulo. E a água que cai para a direita mostra onde é Mauá. Então ele funciona aí, né? O regime de chuvas mostra a direção de cada uma das cidades, né? Então é o divisor de águas. O número 4 vai ser, então, o afluente, né? Esse aqui é outro afluente, olha aqui, certo? Afluente. E a parte de baixo, né? Essa parte aqui, ó, é o curso inferior do rio, né? Onde tem mais deposição de material, onde o rio se alarga, né? Aonde surgem os bancos de areia, as ilhas fluviais, tá? O curso superior é da nascente até aonde o rio começa
a ter difusão de material na água, né? A água vai ficando mais turva. O curso médio é onde a velocidade do rio diminui e aparecem os meandros, e o curso inferior é onde começa a deposição de material. No curso superior, nós temos arrastamento de material, ok? Então, essa aqui é a correta alternativa E. Olha o Rio Paraíba. Eita, nós, hein? O Rio Paraíba tem dois rios Paraíbas, tá? Esse aqui, ó, agora aqui está correto, ó, é o Rio Paraíba do Sul. Esse rio, o Rio Paraíba do Sul, ele fica aqui entre São Paulo e o Rio de Janeiro, o famoso Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, né? O Vale do Paraíba tem cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Resende, né? É aquele que vai pela Via Dutra, né? Quem vai lá para o Rio de Janeiro a partir de Guarulhos. Bom, numa determinada época do ano, esse rio, né? Esse rio tem uma vazão em metros cúbicos por segundo bastante elevada, né? Até o mês de março, mais ou menos, né? Com pico aqui em fevereiro até o mês de março. Isso aqui, ó, corresponde ao verão, né? Aqui do outro lado também, né? Corresponde ao verão, tá? E aqui no meio do ano, principalmente os meses que não tem letra R, lembra deles? No clima tropical, né? Maio, junho, julho, agosto, nós temos uma redução da vazão do rio. Lembra? Nós fizemos um monte de climogramas de clima tropical, né? Olha lá, chuva, temperatura. Quando a carinha está sorrindo, clima tropical, hemisfério sul, né? Quando a carinha está triste, é hemisfério norte. Então, o Rio Paraíba do Sul, que corta aqui a região do Trópico de Capricórnio, é uma área de clima tropical, com uma estação seca bem definida, né? Então, essa época do ano aí chove menos. É para vocês associarem clima com hidrografia. Só saber que ele passa aqui entre Rio e São Paulo já é suficiente também, né? 3. Considerando a riqueza, só voltar aqui um pouquinho, ó. Só lembrando, né? Clima equatorial, não tem estação seca, né? Então essas coisas aqui vão ficar bem retas assim, tá? Clima subtropical, 4 estações bem definidas. Ia ficar reto, só que mais para baixo, tá? E semiárido, essa coisa aqui iria desaparecer em alguns momentos, né? Na bacia do São Francisco, a vazão chega a zero, eventualmente, tá? Bom, considerando a riqueza de recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água no nosso país poderia ser motivada pela nossa imbecilidade. Vamos ver se tem essa alternativa. Claro que não com essas palavras, né? Até aqui, ó. Degradação dos mananciais por conta dos maus tratos que nós damos à questão ambiental e desperdício, né? Pessoal que usa água da mangueira como vassoura, só que joga água fora, tá? Bom, área reduzida, área de solos agricultáveis. Bom, isso aqui não tem nada a ver, mas nós temos uma grande região agricultável, né? Água subterrânea, nós temos 2 aquíferos gigantes, o Guarani e o Alto das Pedras. Escassez de rios, já sabemos que não. Se tem riqueza hidrográfica, né? Falta de tecnologia para retirar sal da água do mar. Nós não precisamos disso. Tá? O problema realmente é esse aqui, né? É não saber cuidar. Tem tanto que a gente desperdiça. Bom, então, esses dois aí foram os exercícios relativos a, a essas aulas aí, 56 e 57. Tá? A partir do nosso próximo encontro de geografia, na quinta-feira, nós vamos começar a analisar as bacias hidrográficas do Brasil, né? Cada uma delas, das grandes bacias, começando pela bacia do Rio São Francisco. Depois, nós vamos para Araguaia Tocantinense, Amazônica, e depois a Bacia Platina. Isso, tá? Então, agora vamos ter essa descrição nas próximas aulas, ok? Sem lição, sem perguntas,
Como é que tá? Tem alguma pergunta, alguma colocação? Tudo bem? Bom, quem tiver dúvidas também pode usar o WhatsApp a qualquer momento, tá bom? Então a gente se vê amanhã para poder fazer aí a parte de história, tá? Tchauzinho, até amanhã. Tchau, professor, até amanhã. Ah, com Deus, viu? Deus há de iluminar vocês. Eu é que Tchau, agradeço, prof. cara. Tchauzinho.